Programa Tempo de Paz. Apoio Cultural. A AGEMOC, Banco Nacional de Currículos Online, uma empresa de recrutamento, seleção e avaliação de profissionais. Você é aprendiz do primeiro emprego, estagiário e profissional. Cadastre seu currículo para ficar disponível para todas as empresas e RHs do Brasil visualizarem através do sistema de recrutamento online da AGEMOC. Banco Nacional de Currículos Online, www.agemoc.com.br, 3222-9893. AGEMOC, o seu emprego está aqui. É isso aí, queridos, é dado início mais um programa Tempo de Paz. Esse que vos fala, o seu amigo em Cristo, pastor Walter Alves, que tem um privilégio de uma vez mais entrar na sua casa para deixar uma palavra amiga, essa palavra que tem transformado vida na cidade de Montes Claros, também em Pirapora, e para aqueles que têm nos assistido pelo nosso site, em todo o Brasil e também no exterior. Que a graça salvífica de Cristo Jesus possa estar dentro da sua casa e falar forte aos seus corações de uma forma especial. Você que está assistindo esse programa hoje, eu tenho uma convicção plena que você foi impactado, né, no longo da semana passada com os eventos que aconteceram no nosso ministério. Você que Deus falou forte no seu coração, você que esteve ali, mas também você que ainda não teve o privilégio de conhecer a nossa sede. Eu quero convidar você para estar conosco em um dos nossos cultos. Terça-feira, culto da família, às quintas-feiras, a quinta-feira da vitória, e também aos sábados, culto de jovens, e aos domingos, escola bíblica dominical pela manhã, e à noite o culto de louvor e adoração ao Deus de Israel. No rodapé do seu televisor você tem o nosso endereço, tanto da nossa sede aqui em Montes Claros, como também na cidade de Pirapora, onde o pastor Jackson Douglas vai te receber com carinho, com toda a equipe de obreiros da Núcleo Cristão Brasil para as Nações. Você é o meu convidado especial. Eu quero deixar uma canção maravilhosa agora para o seu leito espiritual. Medita na letra dessa canção e daqui um minutinho só eu volto trazendo para você uma palavra que pode mudar a sua história. Fica com esta bela canção e daqui a pouco eu volto. Certo.
isso aí, queridos, nós estamos de volta. Eu sei que Deus falou forte ao seu coração, mas o que nos sustenta mesmo de pé é a palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, pega a sua Bíblia e abra juntamente comigo no livro do profeta Daniel, no último capítulo do livro do profeta Daniel, capítulo de número 13, isso mesmo, capítulo de número 12, Daniel, capítulo de número 12, para o nosso elevo espiritual, e nós vamos ler o último versículo, agora sim, o versículo de número 13, somente a parte A deste versículo. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor, no último capítulo do livro de Daniel, no último versículo: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Deus está conversando ou falando com o seu servo, o profeta Daniel. Este homem que teve grandes experiências com Deus. Entre as experiências poderosas que ele teve com Deus, a Bíblia nos relata que após 2 profetas levantados por Deus, um por nome Ezequiel, outro por nome Jeremias, profetizar acerca do que haveria de acontecer e preparar o coração do povo para que o povo viesse a se arrepender das suas transgressões, dos seus pecados, daquilo que eles estavam fazendo, que não louvava o nome do Senhor, que não engrandecia o nome do Senhor. Deus usa esses 2 profetas para que o povo pudesse ouvir a voz do Senhor e se encurvar perante a majestade eterna. Só que você que conhece a história, e também você que não conhece, vai conhecer agora, os reis não deram ouvido à voz de Deus, a voz de Deus que estava sendo dita através dos profetas. E o que acontece, pastor Valdo? O que acontece é que Deus levanta o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e Nabucodonosor invade Israel. E a Bíblia diz que ele leva cativo o povo hebreu. E quando Nabucodonosor leva este povo, ele seleciona algumas pessoas para trabalhar no palácio, e entre estes selecionados, ele separa este jovem Daniel. E Daniel, com aproximadamente de 15 a 17 anos de idade, dentro da Babilônia, longe do seu país, longe da sua parentela, e dentro daquele lugar ele toma uma decisão. No capítulo 2, ele toma uma decisão. Que decisão é essa? De não contaminar com as comidas que eram servidas na Babilônia, porque essas comidas eram consagradas a demônios. E ele decide não pecar contra Deus, ele decide permanecer em santidade com o Senhor. E quando ele toma essa decisão e ele determina no seu coração, o que me parece é que Deus olha a vida e a decisão daquele jovem, e Deus começa a trazer revelações poderosas para a vida do nosso querido Daniel. Daniel tem um dom de interpretações. Ele que interpretou o sonho de Nabucodonosor. Daniel tem o dom de interpretar as escritas no capítulo 5 de Daniel, quando o rei Beltesazar fica atônito após o dedo escrever Mene, Mene, Tekel, Farsi. Então ele começa a trazer interpretação das coisas que não tinha explicação para os seres humanos. E o povo passou a olhar para Daniel de uma forma diferente, sabendo que Deus estava na vida daquele jovem, sabendo que o Espírito de Deus atuava na vida desse jovem, tanto que a esposa do rei Beltesazar abriu a sua boca dizendo: no teu reino, um jovem que tem um espírito dos deuses, há no teu reino um jovem que tem o servido um Deus, e este Deus tem operado de forma diferente na vida dele. Aonde que o senhor quer chegar, pastor? Daniel, que tem grandes experiências com Deus. Daniel, que tem visões escatológicas profundas acerca do que haveria de acontecer. Quando ele chega no capítulo de número 12, no último versículo, ele tem uma preocupação, e Deus tira a preocupação dele, porque nos versículos 8, versículo 9, versículo 10, Deus começa a trazer uma revelação forte acerca do que haveria de acontecer, acerca do fim do mundo, acerca
do fim da humanidade, e ele fica preocupado. E quando ele está preocupado, Deus traz uma palavra para Daniel, e a palavra que Deus traz para Daniel é essa: tu, porém, vai chegar até o final. Daniel está escrevendo o último capítulo do livro, Daniel está escrevendo o último versículo do livro. De repente Deus vem trazendo uma palavra para ele, dizendo: Daniel, tudo isso que eu lhe mostrei vai acontecer, mas você, Daniel, você vai chegar até o fim. Então, qual é o fim que Deus determinou para Daniel? O fim que Deus determinou para Daniel talvez seja o mesmo fim que Deus determinou para você, o mesmo fim que Deus determinou para mim. Deus está dizendo: Daniel, você não tem o direito nenhum de colocar um ponto final numa história que eu escrevi. Daniel, você não tem um poder nenhum de colocar um ponto final no chamado que eu fiz para você. Eu aqui determino o fim, Daniel. Eu que começo a obra, eu que conduzo a obra, e sou eu que tenho o poder de concluir a obra que eu comecei na sua vida. Então, eu quero nessa noite levantar como profeta e entrar dentro da sua casa só para dizer uma coisa para você. Você que já tomou a decisão de parar, você que já tomou a decisão de desistir, talvez você está dizendo dentro do seu coração: eu até tento servir a Deus, eu até tento agradar o Senhor, mas só que a carne vem e me sufoca. Eu não tenho força para servir a Deus como de fato Deus merece. Mas só que o ponto de você reconhecer que você não pode é um ponto positivo, porque quando você abre a sua boca dizendo eu não posso, quando você abre a sua boca dizendo eu não consigo, Deus se coloca de pé no seu trono dizendo: eu posso e vou fazer por você, eu consigo e vou conseguir por você. Deus está entrando hoje nessa causa, querido. Deus está entrando hoje nessa causa, querida. Ah, pastor, o meu casamento está prestes a terminar, estou à beira de um divórcio. Ah, pastor, eu estou pensando até mesmo de colocar um ponto final na minha vida. Quantas pessoas que questionam o direito de tirar sua própria vida? Nós não temos esse direito de forma nenhuma, porque quem determina o nosso fim é aquele que iniciou a obra na nossa vida. E Ele me traz hoje para te dizer: Ele vai te levar na onde? Te levar aonde que Ele te prometeu. Ele vai conduzir você, e vai conduzir você por lugares tranquilos, a ponto de você entender que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Deus me traz hoje como profeta para entrar na sua casa e para dizer para você: minha irmã, meu irmão, não se desespere, ainda que do lado de fora a situação é crítica para você, ainda que o inimigo tenha te oprimido, ainda que o inimigo tenha te cercado, ainda que a situação seja aos olhos humanos impossível, reversível, Deus me traz hoje para te dizer agora: segura um pouquinho, aguarda um pouquinho mais, porque Deus vai entrar nessa guerra, Deus vai entrar nessa peleja e vai te dar vitória. Eu me lembro quando, lendo a palavra do Senhor, quando Israel é conduzido até a beira do Mar Vermelho, quando eles estão ali à margem do Mar Vermelho, a Bíblia diz que aquele povo começa a chamar a atenção de Moisés, dizendo: Moisés, porventura não tinha sepultura lá no Egito? Porque se nós soubéssemos que o Senhor nos trouxe para cá para morrer, morreríamos lá no Egito, seríamos enterrados lá mesmo. Aí, enquanto aquele povo está conversando com Moisés, murmurando com Moisés, Moisés ouve a voz de Deus. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, fala para este povo olhar para trás pela última vez, porque os egípcios que eles estão vendo hoje nunca mais vereis. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Esta peleja não é sua, meu irmão. Esta peleja não é sua, minha irmã. Deus não te trouxe, Deus não colocou você às margens do Mar Vermelho, Deus não te colocou à beira do Mar Vermelho, Deus não liberou ou permitiu que Faraó viesse contra ti simplesmente para te envergonhar, simplesmente para te matar. Não, Deus não brinca com os seus sentimentos, não. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo a sua aflição, Deus está vendo a sua angústia, Deus está vendo a sua fraqueza, mas também Deus está vendo você gemendo, dizendo: Deus, me socorre. Então Deus me coloca hoje para te dizer uma coisa: coloca-te de pé, prepara a sua mobília, porque você vai continuar marchando, a história não acabou. Você vai atravessar o mar e do outro lado você vai ter que cantar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, meu pastor. Mas a situação é crítica demais, não tem jeito para mim, não tem solução. Eu tento, mas não consigo. O mar se fechou. Se o mar não se abrir
nesta noite para a sua vida, eu tenho convicção que Deus vai te tomar pela mão e você vai passar por cima das águas, porque Deus está te esperando do outro lado para colocar na tua mão a bandeira da vitória. Em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro hoje na sua casa só para dizer uma coisa: não acabou, não é o fim. Deus está entrando hoje, te dando vitória e mudando a tua história de uma vez por todas. Por quê, pastor Walter? Porque o maior interessado em te ver bem é o próprio Deus. E Deus está dizendo para você hoje: minha filha, meu filho, se angústia, se a aflição te cercou, eu estendo a minha mão, porque eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Levanta a sua cabeça, por gentileza, levanta a sua cabeça. Deus não está aqui apontando o dedo e mostrando o seu pecado, mostrando o seu erro. Ele está aqui estendendo a mão e dizendo para você: o meu sangue te purifica de todo pecado, de toda acusação, de toda invertida do mal. Ele pode fazer isso e falar para você: continua na tua caminhada, continua na tua jornada, porque tu, porém, vai até o fim. E eu venho hoje aqui dizer para você: não é o fim do seu casamento, não é o fim do seu ministério, não é o fim da sua vida, não é o fim da sua família, não é o fim da sua empresa, não é o fim da sua alegria. Quando será o fim, pastor? Deus só vai permitir que o fim chegue quando você tiver com a bandeira da vitória na mão. Pastor, eu estou cansada. Pastor, eu estou cansado. Esse é um grande sinal que você está a alguns metros de alcançar a sua vitória. Ninguém cansa nos primeiros metros da sua jornada. Ninguém cansa nos primeiros quilômetros da sua viagem. O cansaço só vem quando você está chegando no final. Então esse cansaço é a prova que você está a alguns metros de alcançar a sua bênção, de alcançar a sua vitória. O nosso querido Caleb abriu a boca dizendo: eu tinha 45 quando eu saí lá do Egito. Já passou 40 anos, mas eu continuo crendo da mesma forma. Por que ele continuava acreditando? Porque a Bíblia é clara que o nosso final será melhor do que o nosso início. E o seu final não será semelhante quando com você começou. Você pode até ter começado cheio de falha, você pode até ter começado cheio de derrotas e fracassos, mas você vai terminar de cabeça erguida para a glória do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os médicos não têm o poder de colocar um ponto final na sua vida. A ciência nem tampouco a medicina. Talvez você que esteja me assistindo agora esteja com uma enfermidade no seu corpo, aonde os médicos já disseram: nós não podemos fazer mais nada. Mas quando a medicina para, Deus alcança. Quando o homem diz não dá mais, Deus permanece caminhando. Por quê? Porque quando as pessoas olhar para você, eles vão ter que dizer: quem te viu e quem te vê. E você vai ter o privilégio de abrir a sua boca e dizer: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Eu quero orar pela tua vida e te abençoar, dizendo para você: tem uma vírgula neste ponto final que você colocou. Eterno Deus de Israel, eu entro uma vez mais em tua presença, em primeiro lugar para te louvar pelo teu amor, pela tua bondade, interceder por este irmão que se encontra fraco na fé, para esta irmã que se encontra angustiada na alma, pensando em parar, pensando em desistir, dizendo: não dá mais. Ó Deus, há uma canção maravilhosa que diz que quando tudo diz que não, tua voz nos encoraja a prosseguir. E eu quero, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, encorajar o meu irmão, encorajar minha irmã a se pôr de pé e continuar na jornada, e continuar na caminhada, porque nós vamos cantar do outro lado: só há um Deus, e este Deus é o Senhor, o Deus que começa a obra e o Deus que conclui a obra que começa na nossa vida. Eu abençoo o casamento dessa irmã, eu abençoo, Pai, a empresa deste irmão, eu abençoo a família dela, eu abençoo o ministério do teu filho e profetizo no nome de Jesus a bênção do Senhor para a glória do Senhor, uma vez mais, em nome de Jesus. Queridos, ficou esta palavra para o seu coração. Eu saio, mas aguenta um pouquinho mais, porque tem mais de Deus para a sua vida. Você vai ficar com a pastora Deviane,
que tem uma palavra de Deus para o seu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Olá, amados, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Como vai sua família? Como vai o seu casamento? Eu estarei ministrando no Núcleo Cristão Brasil para as Nações, em Montes Claros. Quero convidar você e seu cônjuge para estarmos juntos no Congresso de Casais. Casamento não vem pronto, se constrói nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Endereço: Rua Ernestina Correia Silveira, número 365, bairro Doutor Antônio Pimenta. Inscrições e informações pelo telefone 32 12 54 48. Participe desses 3 dias que irão mudar o seu casamento e a sua família. Boa noite, querido telespectador. Esta é mais uma programação Tempo de Paz da Igreja NCBN. Eu sou a pastora Deiviane e tenho o imenso prazer de estar aqui com você mais uma vez. Você já ouviu uma palavra abençoada, já ouviu um louvor para a sua meditação e nessa noite eu quero acrescentar ainda mais um pouco da sua fé através de uma mensagem, através da reflexão sobre a palavra de Deus. Antes disso, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós teremos aqui na Igreja Sede, em Montes Claros, na Igreja da NCBN, nós teremos um evento maravilhoso para casais. Nós teremos um seminário para casais com a presença do pastor Josué Gonçalves, ele que é referência no Brasil hoje sobre família, é terapeuta familiar e tem sido um canal de bênção na vida de muitos casais. Para vocês terem uma ideia, ele tem ali em Bragança Paulista uma UTI para casais, um centro de recuperação para casais, no qual ele abençoa casais que estão ali a ponto de se separar. E ele tem se dedicado a esse ministério, ele tem investido nesse ministério e nós conseguimos, para a glória de Deus, o privilégio de trazê-lo a esta cidade para que você possa ser abençoado, para que o seu casamento possa ser fortalecido através dos conhecimentos, através das reflexões que ele irá trazer para nós. O evento acontecerá nos dias 15, 16 e 17, será o próximo final de semana e você é nosso convidado especial para participar conosco. Tem um custo, né? O valor desse evento é R$60 para o casal, então você pagando R$60, você garante a entrada sua e do seu cônjuge e, na verdade, é um custo muito pequeno em vista da despesa que esse evento, né, gera, mas a NCBN tem o prazer de poder investir também neste evento, na realização deste evento, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos à meditação da palavra do Senhor? A palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, nos diz dessa forma: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Somente esses 2 versículos eu quero frisar e focar com você no primeiro, onde diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra, este versículo, ele é muito forte, ele nos fala a respeito de uma condenação, ele nos fala a respeito de não haver condenação, então automaticamente existe aí um processo de salvação, de livramento dessa condenação. E talvez você possa estar se perguntando, mas espera aí, quando a Bíblia fala sobre condenação, ao que ela se refere? Ela se refere à consequência do pecado, ela se refere à consequência daquilo que nós fazemos e que não agrada ao Senhor. Se você parar para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus, ela nos fala de inúmeras situações, inúmeras atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, que agradam e que desagradam ao Senhor. E quando nós passamos a conhecer a palavra, passamos a conhecer o que agrada a Deus,
como cristãos, como pessoas que creem em Cristo, que procuram seguir o exemplo de Cristo, que querem ser discípulos de Cristo, nós precisamos ter uma atitude diferenciada quanto a isso. Se eu e você acreditamos na palavra de Deus, acreditamos na veracidade do sacrifício de Cristo na cruz, automaticamente nós acreditamos que esta palavra é verdadeira e que o que ela nos diz realmente está de acordo com a vontade de Deus. Quando aqui no livro de Romanos nós ouvimos este versículo que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e em algumas Bíblias nos falam mais ainda, nos falam que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vemos aqui o escritor aos Romanos, no caso o nosso querido Paulo, quando ele escreve aos Romanos a respeito dessa situação, ele está nos falando sobre a nossa esperança. Ele está nos falando sobre aquilo que nos garante livramento, vitória sobre a condenação. E o que nos garante o livramento, a vitória, é o sacrifício de Cristo na cruz. É você crer que realmente o sacrifício de Jesus foi em prol da sua salvação e que você tem poder através do sacrifício para ser salvo. Paulo ele nos fala no livro de Romanos a respeito disso, para que nós possamos crer, para que nós possamos saber que, apesar da condenação do pecado, nós também temos um escape, nós temos uma solução, nós temos como fugir deste mal, que é através da nossa salvação em Cristo. Nessa noite, eu quero focar com você sobre o poder que está em suas mãos de crer ou não na palavra de Deus, de acreditar ou não no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se eu e você pudermos crer que Cristo nos salvou através do sacrifício, consequentemente, nós teremos uma comunhão maior com Deus, porque se eu consigo crer no sacrifício de Cristo, eu consigo crer na palavra de Deus e eu sou liberta através da palavra de Deus. Nessa noite, que você possa guardar isso no seu coração, que você possa lembrar que apesar de tudo que há, apesar de todo o mal existente na face da terra, existe esperança para mim e para você. E a nossa esperança é Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ser a cada dia mais e mais fortalecido pelo poder da palavra de Deus e fique na paz do Senhor. Olá, amados, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Como vai sua família? Como vai o seu casamento? Eu estarei ministrando no Núcleo Cristão Brasil para as Nações, em Montes Claros. Quero convidar você e seu cônjuge para estarmos juntos no Congresso de Casais. Casamento não vem pronto, se constrói nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Endereço: Rua Ernestina Correia Silveira, número 365, bairro Doutor Antônio Pimenta. Inscrições e informações pelo telefone 32 12 54 48. Participe desses 3 dias que irão mudar o seu casamento e a sua família.